Primeiramente, sejam muito bem-vindos. O assunto da aula da Sala Secreta de hoje é sobre como evoluir no violino, como ter uma evolução e conseguir estudar, mesmo nos dias que você tem menos tempo, mesmo nos dias que tu está desmotivado, mesmo nos dias que as coisas estão difíceis. E muitas vezes não são só dias, né? Muitas vezes são semanas e até meses onde as coisas não estão do jeito que você quer. E você quer ter uma evolução, você quer ter uma grande evolução. Então, para contextualizar vocês, eu vou começar do princípio, que é da onde eu aprendi tudo isso e quando eu precisei começar a criar um plano, criar alguma estratégia para até nesses dias, para até nesses momentos onde eu não tinha motivação alguma, que eu conseguisse estudar. Porque a minha profissão é ser violinista, mas muitos de vocês tocam violino por hobby ou também trabalham com violino. E para quem tem o violino como um hobby, às vezes é ainda mais difícil, porque tem o trabalho central e mais o violino, que é algo que vocês amam fazer. Para quem trabalha, vai ser que nem para mim, né? Que precisa estar constantemente evoluindo. Então, vamos voltar lá para o princípio, porque eu precisei criar essas estratégias quando, na verdade, eu estava no último ano do ensino médio, onde eu tinha as aulas do ensino médio de manhã, ia para casa, comia, almoçava com a minha avó, ia para academia, voltava, tinha só 2 horas de estudo de violino, e aí eu ia para o cursinho. Então, com 2 horas de estudo de violino, eu precisei aprender a usar esse tempo do jeito mais inteligente possível para conseguir passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores universidades de música do Brasil, onde o professor Fred Gerling dá aula, ou dava na minha época lá, que foi o grande professor do Carmelo de Los Santos, que é um dos maiores prodígios do Brasil. Então, essa universidade era uma universidade muito difícil e muito concorrida, onde no meu ano só 3 violinistas passaram. E eu sempre consegui evoluir, mesmo com menos tempo de estudo que muitos dos meus colegas. E isso, muitas vezes, era uma coisa que me ajudava muito. E muita gente não entendia. Mas como que ela faz isso? Como que ela estuda menos que eu e ainda tem resultados? E tem resultados bons. E, na verdade, tudo isso começou quando eu ainda estava no segundo ano. Eu tive um problema nas minhas costas, onde eu precisei parar de tocar violino por um ano. E durante esse período, eu não conseguia fazer nada no meu braço. Meu braço ficou praticamente inutilizado, perdi muito da musculatura do meu braço e tudo mais. Devido a isso, quando eu voltei a tocar violino, eu, eu mal conseguia estudar, porque eu não tinha mais músculo no meu braço. Estava tudo atrofiado. Foi uma bagunça, foi difícil, foi um tempo difícil. E eu só podia pegar o violino 15 minutos por dia, blocos de 5 minutos. Então, esse era o começo. Então, como que eu ia me preparar para passar numa das universidades mais difíceis do país com 3 blocos de 5 minutos por dia? Não dava. Não dava. Mas eu dei um jeito. Então, primeiramente, eu precisava ter um estudo inteligente, onde eu aproveitava o meu tempo ao máximo. E também usar o meu tempo sem o violino. Porque, sim, tu vai estudar com violino, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tu não precisa do teu violino para fazer todo o estudo. Existe uma coisa chamada estudo mental, que tu pode fazer na fila do banco, tu pode fazer no banco, perdão, na fila do banco, pode fazer no ônibus, pode fazer enquanto tu está dirigindo. Na verdade, quando tu está dirigindo, não é a coisa mais inteligente a se fazer. Mas tu pode fazer esse estudo mental em qualquer lugar. E como que funciona o estudo mental? Muitas vezes funciona melhor fechando os olhos,
E ao fechar os olhos, tu vai se imaginar tocando uma peça, tocando uma música. E, na verdade, a imaginação, ela é tão forte, ela é tão potente quanto a parte física. O nosso cérebro, ele não diferencia a nossa imaginação do que a gente está fisicamente fazendo. Ou seja, é muito poderoso. Inclusive, quando tu faz essa prática mental, e tem muitas outras técnicas por trás disso, essa é a primordial. Quando tu faz a prática mental, tu pode se imaginar, por exemplo, pode fechar os olhos, agora imagina, tocar si, dó sustenido, ré. E agora tenta imaginar o som da nota. Agora faz do si, primeiro dedo, para o ré, primeiro dedo. Treina uma mudança de posição. E muitas vezes tu vai, inclusive, saber se está afinado ou não. Além disso, com o tempo, eu comecei a estudar mais. Então, meu tempo de estudo aumentou, até teste som. Tá funcionando. Alguém aqui me mandou uma mensagem perguntando se estava funcionando. Vocês estão conseguindo ouvir? Me falem aqui no chat se está tudo certo. Sim, ok, perfeito. Então, eu comecei a aumentar o meu tempo de estudo, porque eu fazia fisioterapia e eu também fui criando mais resistência tocando violino. E então, nesse período, eu comecei a também desenvolver modos de como eu poderia estudar de forma ainda mais eficiente, usando o meu tempo de estudo de uma forma inteligente. Por exemplo, uma técnica para vocês. Já podem anotar ela, tá? É como vocês vão corrigir qualquer problema, qualquer erro, dificuldade do violino em 4 passos, dentro de uma música, tá? O que tu vai fazer? Primeiramente, tu vai identificar o erro. E não é somente assim, tô errando essa frase inteira, toda a música está desafinada. Não. Tu vai literalmente identificar quais são as notas que tu está errando. Então, por exemplo, talvez seja uma passagem rápida, onde só num lugarzinho que é o gatilho para todo o resto ficar ruim. Então, tu vai olhar aquele primeiro lugar, o lugar onde é o gatilho, onde está o erro original. Por exemplo, pode ser uma mudança de posição com uma troca de corda. Tu achando esse erro, tu vai isolar ele. Então, esse é o segundo passo. Você vai isolar o erro. Após isolar o erro, tu vai criar um exercício para corrigir ele fora da música. Então, agora a gente saiu da música, pegou esse erro, tirou o erro da música. Então, por exemplo, tu está tocando si, lá, ré, ou fá, mi, ré. Porque a gente está fazendo essa troca de você vai, tarará, é só esse problema. Então, olha o que tu vai fazer. Tu pode treinar fá, mi, prepara para colocar o segundo dedo ali no ré e prepara e aí tu toca. Faz isso algumas vezes na velocidade e vai criando exercícios. Agora tu tem que ser criativo. Vai criando exercícios para poder, depois que solucionado o problema, tu reinserir o problema na música, que esse é o quarto passo. Depois que tu reinsere o problema da música, o que tu vai fazer? O problema que agora está solucionado. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a nota anterior e a nota próxima, logo após aquele trecho que tu isolou, e recoloca. E aí, aos poucos, tu vai pegando trechos maiores. Faz sentido? Então, com esses passos, tu pode aplicar a todos os problemas. Ao invés de tocar a música inteira, do começo ao fim, tu erra ela e tu repete lá do começo, não. Tu vai pegar os problemas, vai achar que está sendo ineficiente. Tu vai achar que não vai dar conta de tudo, porque tu não está tocando a música toda. Mas normalmente a música no geral ela tá boa. O problema
São aqueles pequenos trechinhos que são um gatilho, que quando eles não estão muito bem estudados, tu fica nervoso, e agora é parte da mentalidade, tu fica nervoso e acaba errando. Por tu ficar nervoso, tu vai se tensionar, porque aquela nossa reação primitiva do cérebro primitivo é como se tu visse um leão e tu tensionasse, tu vai tensionar e então o que acontece? Tu vai errar a passagem, porque para tocar violino, tu precisa estar relaxado. Se eu tensiono os meus dedos, eles não vão se mexer rápido o suficiente. Então, por exemplo, essas são algumas das técnicas que eu usei nesses períodos. Ainda mais, quando eu já estava na universidade, no segundo ano, eu acabei me atrapalhando com algumas outras atividades extracurriculares. Então, para quem já sabe, eu dançava balé, então eu acabei dançando demais. Eu fazia muitas aulas por semana e acabei me afastando um pouquinho do violino. Ao me afastar do violino, eu não estava estudando praticamente nada e eu tinha um recital para fazer. Então, aquele foi um período, na verdade, bem difícil e que, sinceramente, eu nunca contei isso para ninguém daqui da internet, mas eu quase desisti do violino. Foi um período bem difícil, assim. Graças a Deus que eu tinha meus professores, tinha acabado de voltar, inclusive, olha isso, de um festival lá nos Estados Unidos, que ainda fez pior para mim. Foi um festival ótimo, mas eu saí de lá vendo uma realidade que não condizia com a minha, vendo uma realidade onde pessoas muito novas tocavam muito bem. Isso acabou me desmotivando ainda mais. Eu acho que acontece com muitos de vocês, certo? Então, nesse período, eu estava frustrada, não estava motivada, não queria estudar, tava, sabe, estava difícil. E eu acabei criando um sistema com todas as coisas que eu fui aprendendo, indo para muitos festivais no Brasil, fora do Brasil, com os meus professores, com as masterclasses que eu fazia, que se tornou um sistema que eu uso até hoje, comigo e com os meus alunos. É um sistema de 15 a 21 dias, onde cada dia eu tenho um novo hábito que eu coloco. Então, por exemplo, no dia 1, normalmente, eu escrevo o meu porquê. Pode anotar isso também, tá? Eu escrevo o porquê. Por que eu estou tocando violino? Por que eu comecei a tocar? Por que isso é importante para mim? Porque eu quero continuar tocando. Porque se tu não souber o teu porquê, vai ser muito mais difícil seguir fazendo. Então, esse é o primeiro passo. Não adianta tu pegar o violino e se forçar a estudar se tu não tem razão para isso. O segundo passo e o terceiro, quarto, vai ali, eles juntos, vai ser organizar o estudo. Organizar o estudo de uma forma realista, tá? Eficiente e realista. Não dá para tu decidir, é como fazer uma dieta, sabe? Quando tu decide fazer uma dieta, e aí de um dia para outro tu quer virar Graciane Barbosa. Quer virar uma musa fitness, comer 50 ovos por dia, não vai dar certo, é muito radical. É impossível, né? E muitas vezes a gente faz isso com violino. Tu coloca metas muito difíceis de serem alcançadas, praticamente impossíveis, e no final do dia tu não consegue cumprir elas, porque tu não tem 4 horas de estudo, e aí tu se decepciona. E o que acontece quando tu se decepciona? Tu está contribuindo ainda mais com a crença de que tu não é boa o suficiente, de que tu não é capaz, de que o violino não é para ti. Então, por isso que esse é o segundo passo, é criar uma sequência de estudo coerente com a tua realidade. Muitas vezes eu dou a sequência
uma ordem muito certinha. Então, começando com os básicos, porque os básicos são de extrema importância. Então, tu vai começar com os básicos e depois tu vai ter outros tipos de repertório, estudo, o que seja. Isso vai te ajudar também a ter um estudo mais efetivo. Então, primeiro são esses passos simples, certo? E aí tu vai tentar todos os dias um pouquinho mais. Depois vai ser corrigir um pouco da técnica. Vai ser melhorar a técnica aos poucos. Porque se tu tá num período que tu não tem tempo para estudar, tu tá desmotivado, tu acha que tu não é capaz, como tu vai querer tocar um concerto super difícil, uma peça super difícil? De novo, tu só vai estar se sabotando. Por isso que a gente volta para o básico. Tu vai começar a treinar a técnica básica. Vai começar a fazer exercícios de corda solta, exercícios básicos para a mão direita, exercícios básicos para a mão esquerda. Porque esse é um método onde tu vai voltar a sentir o amor pelo violino. Também tem dias que tu vai trabalhar a motivação, dias que tu vai trabalhar a qualidade do estudo, dias que tu vai trabalhar o estudo mental, dias também de descanso, porque dentro desses 15 a 21 dias, uma coisa que eu prezo muito é conseguir ter um equilíbrio entre o violinista e a pessoa. E se sentir bem, e se sentir ok quando tu também tem pouco tempo, quando também tu tá cansado e tu não vai dar conta de tudo. Porque eu sei que muitos de vocês têm o trabalho, muitos de vocês têm família, têm que fazer comida e tudo mais. E muitas vezes tu não vai conseguir dar conta de tudo. Por isso que um hábito por dia, um novo desafio todos os dias vai ser essencial. E, na verdade, esse é um método que eu aplico quando eu estou nos meus momentos que acontece onde eu não estou o mais motivada possível. Por exemplo, no meu segundo ano da faculdade, eu também apliquei isso no meu primeiro ano do mestrado, tá? Depois do Natal, quando eu voltei para casa, no segundo semestre, casa não, agora uma casa nos Estados Unidos, mas quando eu voltei para os Estados Unidos, no segundo semestre, eu estava com muita saudade do Brasil e para mim não estava o melhor período aqui nos Estados Unidos. Então, eu precisei voltar à minha base. Vocês sentem que muitas vezes tem falta de motivação, está se sentindo um pouco perdido e não sabe por onde recomeçar? Me digam aqui. Hoje, Amanda. Exato, isso acontece muitas vezes. Hoje eu estou assim. Exatamente. E, na verdade, tem uma coisa que é incrível. É que se tu evolui 1% todos os dias, matematicamente, em um ano, você vai evoluir 37 vezes. Então, o segredo é evoluir um pouquinho todos os dias. E muitas vezes a gente quer tocar como Isaac Pellman de um dia para o outro. Não, um mês tocando violino, tu já se imagina se comparando ao Isaac Pellman e tu quer tocar que nem ele. Isso acontece com vocês? Vocês querem tocar perfeitamente, mas essa não é a realidade atual de vocês? E aí vocês se decepcionam. É muita autossabotagem. E acontece com todos nós. Com todos nós. Em 2020 ou 2021, eu criei o desafio de 21 dias, que foi o protótipo.
para isso. Era o desafio de 21 dias para uma apresentação de sucesso. Funcionou muito bem, muitos alunos transformados, muitos mesmo. E eu estava conversando com um dos meus alunos que fez esse desafio e depois virou meu mentorado, e ele estava me falando do quanto o desafio ajudou ele a conseguir voltar ao foco. Porque é um método onde todos os dias tu vai ter um novo desafio. Então, eu resolvi fazer a reformulação do desafio. Eu resolvi fazer o desafio de 21 dias para você destravar no violino, para você ter um recomeço, para você voltar a sentir prazer tocando, para você voltar a evoluir. Mas não é mágico. É um pouquinho todos os dias, que no final tu vai começar a sentir mais prazer, vai começar a ter um estudo mais eficiente, vai começar a ter uma técnica melhor. Então, não é um curso de técnica, não é um curso de estudo, mas é um desafio, onde todos os dias tu vai ter uma aula e vai aprender um hábito novo ou uma técnica nova. São coisas básicas para você sair do ponto de estagnação. Porque a partir do momento onde tu começa a evoluir, tu fica mais motivado. E tu quebra aquele ciclo vicioso. Tu começa agora um ciclo positivo, porque quanto mais evolução tu tem, mais tu sente motivação, mais felicidade com o violino tu sente, e no final tu quer estudar mais. Então é um ciclo incrível. E esse é o start. E eu estou lançando a turma nova do desafio de 21 dias para destravar no violino. Para vocês que estão na sala secreta, vão ter a condição especial de entrar antes de todos e terem uma aula presencial aqui pelo Zoom, no caso, de tira dúvidas. E todos os dias, no desafio, vai ter uma nova aula, com uma nova atividade prática. Uma nova atividade prática para você conseguir aplicar. Então, não vai ter desculpinha de ai, meu Deus, eu não tive muito tempo. Não, porque são aulas curtas e práticas, porque eu quero que você aplique, eu quero que você destrave, eu quero que você sinta que está evoluindo, eu quero que você sinta prazer com o violino. Do mesmo jeito que, em muitos momentos, eu precisei fazer isso, eu precisei parar e começar do zero, um passinho por vez, para voltar a amar o violino, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos períodos onde eu tive problemas familiares, ou inclusive alguns problemas mentais quando eu estava aqui nos Estados Unidos, de saúde mental. Isso que me ajudou a sair daquele ponto de estagnação. Isso que ajudou muitos dos meus mentorados e das pessoas da última edição, que faz bastante tempo, e eu decidi reformular o curso com aulas totalmente novas e com muitos métodos que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. Por isso que ele está super atualizado. Para você sair, parar de dar desculpas, sair do ponto de estagnação, para você voltar a evoluir e se sentir feliz com o violino. Então, essa foi a aula de hoje. Sejam muito bem-vindos à nova era do violino, onde tocar violino pode sim ser prazeroso. As técnicas antigas estão muito ultrapassadas. E ter professores que acabam sendo bravos só vão te ajudar
a querer desistir. Então, aqui é um ambiente positivo, humanizado, onde eu trago muitas técnicas que eu aprendi no mestrado, que eu percebi que se eu tivesse aprendido elas desde o começo, eu teria evoluído muito mais rápido. E que aplicando os meus mentorados, eles têm uma evolução incrível. Vou dar um exemplo de um deles somente, o Kelvin, meu mentorado, terceiro mês que está tendo mentorias. Antes da mentoria, ele estava há mais de um ano no mesmo concerto, um concerto de Haydn, que não é muito difícil. Agora, na mentoria, em um mês e meio, está tocando primeiro e segundo movimento do concerto de Mozart bem. Está tocando bem para gravar e mandar para festival de música. Então, o que eu fiz? Eu não fiz nada de louco, mas eu trago muito das coisas super avançadas que só quem tem acesso a mestrado fora do país, aos melhores conservatórios de música no Brasil, tem para vocês. Porque isso vai te ajudar a evoluir muito mais rápido. E não ter que gastar horas e horas do teu dia tendo um estudo ineficiente. E poder ter um trabalho, poder aproveitar o teu tempo com a família, mas ao mesmo tempo tocar violino e evoluir todos os dias. É 1% todos os dias. E é isso que o desafio vai te ajudar. Então, o link eu vou colocar no grupo secreto, na sala secreta, e vejo vocês lá. Tchau, tchau. Todos tenham uma ótima noite.